Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa sexta aula do nosso comentário aqui no nosso quarto módulo, certo? E neste momento a gente tem tratado aqui, especificamente na última aula, deixa eu só corrigir uma questão aqui do vídeo, acho que está um pouco escuro, aliás, um pouco claro demais, pronto, acho que melhorou agora. Muito bem, então, aqui nós tratamos sobre o comecinho do versículo, quando ele diz, eles saíram de nós, do nosso meio, lembra que foi essa tradução que a gente colocou, certo? E aí a gente assim colocou, eles saíram de nós, do nosso meio, mas não eram de nós, ou seja, do nosso meio. Então a gente colocou essa questão aqui que foi o ponto, olha, essas pessoas saíram daí do meio de vocês. João deixa já muito claro qual era a relação dessas pessoas com aqueles irmãos. Aliás, com aqueles que saíram, esses que nós chamamos de divisionistas, certo? Então, o texto prossegue quando ele diz Eigar, certo? Eigar, que é como ele diz, né? Quando ele diz Eigar, é a ideia, o gar no grego, ele traz a ideia do porquê, certo? Porquê. Hot também é porquê e gar também é porquê. Então, gar é quando ele diz gar, porquê. E aí nós temos o ei. O ei lembra que é o condicional, certo? É a partícula condicional como a gente tem em português. Qual é a partícula condicional que nós temos em português? Bom, é a partícula se, certo? Se ou se, né? Enfim, então nós temos aqui o se, certo? Porque, se. E aí nós temos de novo, como eu chamei a atenção, para a expressão ex remon, certo? A expressão ex remon. Porque se, literalmente, de nós ou literalmente dos nossos, como a gente poderia aqui então traduzir, né? Ex remon, porque se ex remon, ou seja, porque se dos nossos, se dos nossos, e aí nós temos aqui o eisan, certo? O eisan, novamente, é o verbo aoristo aqui, eisan, do verbo emi. Então, eles não eram dos nossos. Porque se eles eram dos nossos, ou seja, se eles fossem dos nossos, é a ideia que está sendo colocada aí. Porque se eles fossem dos nossos, e eles de fato fossem daqui, fossem dos nossos, o que teria acontecido? Enfim, é uma questão que se coloca. Então, o ei é a condicional, que já nos ajuda. Se, aliás, começa com o porquê, porque é o gar. Às vezes a gente precisa colocar aqui embaixo, já que nem sempre a gente vai conseguir ver aqui junto, né? Então, porque se, o se, lembra que é o ei, ok? Então, porque se eisan, que é fossem ou eram, se eram dos nossos, literalmente, como você pode perceber, é a mesma forma verbal, certo? Eisan. Só que ele diz, eles não eram dos nossos. Porque se eles eram dos nossos, só para não ficar eram e eram um do lado do outro, aí as pessoas vão colocar porque se fossem, né? Mas lembra que o verbo está ligado a um condicional. Então, no português, naturalmente, a gente vai colocar isso de uma forma com porque se eles fossem. Mas, basicamente, você já sabe, é o verbo emi no aoristo, terceira pessoa do plural. Ou seja, eles, se eles fossem dos nossos, certo? Se eles fossem dos nossos. Então, porque se
eles fossem, eles quem? Os divisionistas, os que saíram. E aí nós temos de novo, porque se eles fossem de nós, né? De novo, de nós, ou seja, sei que de nós é estranho, né? Não estou dizendo que você vai traduzir de nós, eu estou só, às vezes eu coloco literalmente, mesmo que soe estranho, para a gente ficar atento para a forma como ele foi traduzido. Não é que é exatamente assim, de nós, a gente não vai traduzir de nós, certo? É mais para ficar mais claro aí para a gente esse entendimento. Então, se eles fossem dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, e aí a gente tem, porque se eles fossem dos nossos, e aí a gente tem o verbo memenekeisan. O verbo memenekeisan vem do verbo meno, que é eu permaneço, certo? Ele está aí no mais que perfeito. A gente sabe que ele está no mais que perfeito, mesmo que você não conhecesse tanto, mas as formas perfeitas e mais que perfeitas no grego, geralmente ela tem uma repetição de raiz, certo? Então, memenekeisan é do verbo meno. É do verbo meno. E o verbo meno é o verbo para eu permaneço. Então, basicamente, ele está aqui na também terceira pessoa do plural. Então, se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Eles teriam permanecido. É o mais que perfeito, certo? Essa é a ideia que ele está passando aí, certo? Esse an aqui não necessariamente ele é traduzido. É bom colocar isso para que não fique estranho aí para nós, certo? Então, é como se esse an ele se juntasse ao verbo memenekeisan e fizesse essa ideia do se eles teriam permanecido. É quase como se tornasse o verbo nessa forma, né? Teriam, futuro do pretérito, né? Como a gente tem, teriam permanecido, eles teriam permanecido. Aí o an se junta com o verbo, no caso aí, no mais que perfeito, terceira pessoa do singular, e aí apresenta essa forma, teriam permanecido. E aí a gente tem aqui o math, certo? Math. Math é uma abreviação, novamente, uma abreviação da palavra metá. A palavra metá no grego, ela pode significar além de, ou ela pode significar também com. Certo? Ela pode significar tanto além de como a ideia do com, além de, depois de, essa é a ideia, ok? Quando ele está ligado a uma palavra no acusativo, ela significa além de. Mas quando ela está ligada a uma palavra no genitivo, ela significa com, certo? Com. Então, a ideia é que quando ele tem aí outra questão sobre a palavra metá é que quando ela vem metá mais uma vogal, no caso aqui remon, já que o rei aqui ele é uma vogal, então ele fica math. Aí tem um apóstrofo aqui para marcar a abreviação math remon. Por que, professor?
O que se entende é que é por uma questão de, como se chama, de eufonia. Certo? É uma questão de eufonia, ou seja, é aquilo que soa melhor para os nossos ouvidos, certo? É um som que soa melhor. Inclusive, a palavra eufonia, ela tem muito a ver com o grego também, certo? Porque a palavra eu, no grego, normalmente tem uma ideia positiva, certo? E a palavra fonia tem a ver com som, certo? Com voz, fonê, voz, e eu tem a ideia de bom, de organizado, enfim, né? Inclusive tem as células eucariontes, né? Olha aí de novo a biologia, né? Pedindo emprestado palavras do grego, né? A célula eucarionte, se eu não me engano, são as células que têm os seus núcleos organizados. Eu acho que é exato, que é por aí, né? O caminho com relação aos eucariontes, e a gente poderia pensar de eucaristia, né? Eucharistos, graças, né? Dar graças. E eucharistos, eu agradeço. Então esse eu normalmente no grego tem a ideia de bom, certo? Então o meth remon, no caso aqui, por uma questão de eufonia, a gente nem estava falando disso, mas já faz a gente entender aí o que significa isso. Significa meth remon. Então a minha pergunta para você agora seria, né? Meth remon. Essa palavra remon, ela está em que? Essa terminação da palavra remon, ela indica que caso? Lembre-se de que os casos no grego, muitas vezes, eles, algumas formas, tanto nominais, pronominais, verbais no grego, muitas vezes não se repetem, tem algumas irregularidades, mas algumas são bem regulares. Se você lembrar aqui a declinação de remon, a gente vai ter o que? A gente vai ter ego, a gente vai ter emu, a gente vai ter emu, a gente vai ter emoi, e a gente vai ter emé, e a gente vai ter remeis, nós, a gente vai ter remon, a gente vai ter remin, e a gente vai ter remas. Ego, mumoimé, remeis, momimas, certo? Uma mnemônica aí pra gente lembrar. Enfim, então você vai percebendo que aqui é o nominativo singular, genitivo singular, dativo singular e acusativo singular. A gente vai ter aqui o nominativo plural, genitivo plural, dativo plural e acusativo plural. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se eu tenho um genitivo plural, normalmente o que eu não vou ter? Ômega ni. Ômega ni é a terminação do genitivo plural. E sendo assim, então, meth remon é metá com genitivo plural. Então, se é genitivo e metá com genitivo, como eu já chamei a atenção aqui, metá com genitivo vai significar, aliás, o metá com genitivo vai significar com. Entendeu aí a questão do metá com genitivo? Que às vezes a gente aprende, metá com genitivo, metá com acusativo, depois vamos para o texto e perceber como isso funciona no texto mais claramente. E aí a gente tem metá com genitivo, ou seja, a gente tem eles teriam permanecido, né? Teriam permanecido, memenekesan, teriam permanecido, meth remon, com nós,
com nós, ou seja, no português não é com nós, é conosco, certo? Então, se eles fossem dos nossos, aliás, porque se, vírgula aqui, porque se eles fossem dos nossos, teriam memenekesan, ou seja, teriam permanecido e aí a gente tem o meth remon. Meth remon teriam permanecido conosco. Teriam permanecido conosco. Então você vai percebendo aí a forma como ele é traduzido. Teriam permanecido conosco. E aí novamente a gente tem aqui, ó, o nosso al, que é inclusive novamente aqui abreviado, certo? Então o al é uma conjunção adversativa, chamamos a atenção para ela, uma conjunção que tem uma força normalmente maior do que o de. Então, mas porém, né? Essa é a ideia. Então, porém, e a gente tem o rina. A palavra rina, como você deve lembrar, eu acho que eu vou falar nesse comentário exegético várias vezes isso. A palavra rina significa para que, a fim de que. A palavra hoti significa por quê, ou às vezes que. E a palavra rina, ela aparece com o significado de a fim de que, para que. Então, nesse sentido, esse rina é o a fim de que. A fim de que o quê? A fim de que o que você está se referindo? Mas, para que, a fim de que. E aí a gente tem aqui phanerothosin. Phanerothosin. E a ideia do verbo phanerothosin é porque ele vem do verbo, ele vem do verbo phaneroo. Deixa eu melhorar isso aqui. Phaneroo. E o verbo phaneroo significa eu manifesto, certo? Eu manifesto, ou eu torno manifesto. Nesse caso aqui, ele está no subjuntivo aoristo passivo, né? Como é que eu vou saber que isso é um verbo subjuntivo aoristo passivo? Primeiro, eu daria a resposta mais simples, né? Olhe no léxico, certo? Mas eu não tenho um léxico, professor, exatamente agora. Então, você tem como saber algumas dicas aqui. Uma delas seria que ele é passivo, porque ele tem esse theta aí, certo? Já nos dá uma dica de que ele é passivo. Esse ômega aqui com o acento circunflexo, nesse caso aí, desse jeito aí, também tem uma cara de subjuntivo, certo? Então, são algumas dicas que a gente acaba meio que chutando, certo? Eu, mesmo como professor de grego, não consigo saber de todas as formas verbais, certo? Talvez se alguém saiba e tudo, reconheça que isso talvez seja possível, mas eu acho muito mais interessante o aluno de grego, ele se colocar para o texto, ele se derramar no texto, ele imergir no texto. Estudar e aprender uma língua é imergir nela. Então, é por isso que às vezes a gente pode tem algumas coisas na língua que a gente sabe, mas não sabe explicar. Inclusive, até a nossa própria língua é assim. A gente não sabe, a gente não aprende a língua aprendendo gramática. A gente aprende a língua aprendendo a língua. É isso aí, a nossa vida é isso aí, aprender a falar português. Você não aprendeu uma gramática antes de falar português. Você aprendeu ouvindo português, depois aprendeu português. Aprendeu a falar, né? Porque você aprendeu primeiro ouvindo. Então, a imersão é o caminho mais natural para o aprendizado de uma língua, certo? Então, no caso aqui, o phaneroo fica aí para que fosse manifesto, certo? Então, eles teriam permanecido conosco.
E aí nós temos o alá, né? Então é o mas, porém, para que ficasse ou para que fosse manifesto, rina, né? Para que, lembra aqui que é o rina, é o rina. Então, para que fosse fanerothusin, então para que fosse manifesto, para que ficasse manifesto ou para que fosse manifesto o quê? Para que fosse manifesto que, então o hot aqui funciona como o que, né? Então para que fosse manifesto que, e aí nós temos aqui o uk, que é o não, que não. Aí nós temos aqui o eisin, certo? O verbo eisin, lembre que ele é o verbo eimi na terceira pessoa do plural. Então, ego, eisin, estin, esmen, ete, eisin. Ou seja, eles são. No caso, eles não são, né? Porque tem o uk antes. Então, hot, uk, eisin. Eles, para que ficasse que não eram, ou que não são, melhor dizendo, né? Que não são. E aí a gente tem o pantes. O pantes, ele tem a ideia do pan, né? De panteísmo, né? Lembra que eu falei sobre o pan-americano? Então tem a ideia do todos. Então, para que eles todos não eram, não são. Então, que não são todos. Todos quem? Todos eles. Todos esses que saíram. O que tem isso? Ex remon. E se você prestar atenção, novamente nós temos a expressão ex remon, que é a expressão. Isso tudo no mesmo versículo. A gente precisa prestar muita atenção em palavras que se repetem. Ex remon é a ideia dos nossos. Eles não eram dos nossos, ok? Perceba, se você presta atenção nessa questão aí, a expressão ex remon, ela aparecer 4 vezes no mesmo versículo, tem um ponto significativo muito claro aí. O fato de as pessoas serem ou não serem deles faz toda a diferença. Eles não faziam parte deles. Ou seja, a ideia de comunidade parece ser muito clara. Olhe, fique tranquilo, porque isso era para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. Eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles teriam ficado, mas não ficaram para que fosse manifesto que todos eles não eram dos nossos. Então parece que essa ideia de ser dos nossos é importante para aqueles irmãos, certo? Ou seja, parece ser uma comunidade bem coesa, bem próxima. E lembra que naquela época, especificamente, né, a proximidade, a comunhão desses irmãos devia ser bem maior, inclusive. Eles estavam muitas vezes sob perseguição e tudo, então era uma proximidade muito grande. Quando alguém saía daquele lugar, era uma coisa muito difícil, certo? Hoje já é quando se sai da igreja, né? Imagine para aquela época. Mas enfim, para que fosse manifesto que eles, e aí eu vou traduzir aqui como eles todos, pantas, certo? Eles todos não são dos nossos. Ou seja, né, a ideia lá
de nós. A atualizado diz: eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos, né? Então, eles foram, a ideia de eles foram, ela não está aí inserida no texto literalmente, mas obviamente está implícito, né? Eles foram para que ficasse manifesto que eles não eram, então, dos nossos, não eram de nós, ou seja, não eram daquele grupo, certo? Muito bem, finalmente traduzimos o versículo 19 e na próxima aula nós vamos explicar mais especificamente esse texto, ok? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.